Olha aí, pessoal, Fernando Haddad é um medroso, é um cagão, é um arregão. Que ele é um poste, a gente sempre soube. Que ele é um cara fraco também, é evidente pela sua postura, ou por sua falta de postura, melhor dizendo, enquanto ministro da Fazenda do governo Lula, extremamente ineficiente, incapaz de ocupar esse cargo, assim como ele foi um péssimo ministro da Educação, um péssimo prefeito da cidade de São Paulo, né? Mas qual que é a boa da vez? Ele tem engabelado o mercado há algumas boas semanas com esse negócio de anúncio de corte de gastos. O pessoal estava esperando que depois do segundo turno o governo fosse mandar a real nesse sentido. E o que o governo fez, a equipe econômica do governo Lula, Haddad, Simone Tebet e outros, foi ficar enrolando ainda mais e ficar com aquele papo de vamos falar, vai ser avisado num tempo oportuno. Aí o Haddad falou, não, vocês estão forçando a barra, forçação de barra, não é assim que a coisa funciona. Resultado, o dólar foi para as alturas, quase R$6, isso causou toda uma celeuma. Mas se não bastasse isso, esse tapir desse ministro da Fazenda, no meio desse tumulto todo, desse inferninho que ele ajudou a criar, resolveu dar um rolé na Europa, visitar 4 capitais europeias no meio desse fogaréu todo. E aí é claro que a oposição criticou bastante isso aí, o cara vai abandonar a casa pegando fogo, né? Vai curtir uma folguinha, uma viagenzinha, um turismo na Europa a pretexto de sabe-se lá o que, vai deixar o Brasil aqui desse jeito. E aí o que aconteceu? O Lula pressionou o Fernando Haddad, né? Pediu gentilmente para que o Haddad não fosse para a Europa, e o Haddad, cagão como é, poste como é, cancelou a viagem à Europa, né? Realmente é fácil reconhecer um sujeito sem personalidade. Vamos conversar sobre essa história, para onde que ele ia, o que o pessoal da oposição falou, o que o Lula falou com o Haddad, para que a coisa acabasse terminando dessa forma. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, né? E, claro, confira a inscrição, porque às vezes some, sabe-se lá por qual motivo. E se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o Haddad iria viajar a partir de amanhã, dia 4. Estou gravando este vídeo aqui no dia 3 de novembro, né? Para onde que ele iria? Iria para algumas cidades aqui, algumas capitais importantes lá da Europa, né? Paris, Berlim, Londres e Bruxelas, né? Qual que é o problema dessa história aqui? Ele ia ficar 7 dias, 6 ou 7 dias lá na Europa. Então, qualquer anúncio de corte de gastos que eventualmente fosse ser feito, só seria feito a partir do dia 11 de novembro. Então, o mercado financeiro teria que ter uma paciência enorme, uma boa vontade de mais uma semana com o governo Lula para ver se sai alguma coisa, né? Porque o Haddad não estando aqui, é certeza de que não vai ter anúncio nenhum, porque se fosse ter anúncio, o cara não iria viajar. Não é possível, né? O cara vai ter um anúncio importante que o mercado está ansioso para saber e vai para a Europa deixar isso na mão do segundo em comando dele. Não faz sentido. O pessoal leu isso aqui como sendo Haddad dando no pé no meio do quebra-pau aqui no Brasil para não ter que ficar respondendo jornalista e tal e dar um rolê na Europa para esvaziar a mente um pouquinho, né? E a oposição, obviamente, caiu matando nisso aí, né? O Marcel Van Hatten, lá do Partido Novo, falou que o Haddad, né, tem que arrumar a própria casa antes de viajar, né? E aí ele falou que, né, o Haddad aqui vai ao exterior vender o quê? Para quem? Se não tem nada aqui no Brasil, o país não é atrativo para o investidor estrangeiro, ninguém quer saber do Brasil, ninguém quer botar dinheiro nesse país maluco aqui, né? Vai vender o que lá fora? Porque o ministro geralmente viaja para atrair investimentos, né? Isso não vai acontecer, mas aí o Marcel Van Hatten sentencia que essa viagem talvez demonstre exatamente esse ponto, que o que é prioridade não vai ser feito aqui como não tem sido feito de forma geral, né? Então, o Domingos Sávio, que é vice-líder do PL, é um deputado lá de Minas Gerais, falou aqui que o Brasil passa por uma grave crise econômica causada pela gastança irresponsável do atual governo e diz o seguinte: fazer uma viagem para a Europa no momento em que todos esperam do Haddad uma atitude concreta para apresentar soluções para o equilíbrio fiscal, sem apontar sequer um compromisso, né,
comprova o que nós sempre alertamos: o governo do PT não mostra responsabilidade com o interesse do país, né? Pois é, isso aqui, de fato, é algo bastante evidente, né? Qualquer um percebe isso aqui, e é isso que faz com que o dólar dispare, essa total, eu não digo nem incerteza, é a certeza de que o Lula não vai fazer nada, de que o governo dele não vai corrigir as questões fiscais, não vai segurar a situação, não vai deixar, ou aliás, vai deixar a peteca cair, né? Aqui o Joaquim Passarinho, né, que é o presidente da Frente Parlamentar para o Empreendedorismo, também do PL aqui, falou o seguinte, né, que não acredita que o Haddad vai fazer um corte de gastos viável, né? Eu também compartilho dessa opinião justamente por esse ponto aqui. Isso não está no DNA do governo, né? Então, a viagem dele à Europa demonstra falta de compromisso com essa agenda. Ao invés de ficar trabalhando isso aqui no Brasil a partir dessa semana, o Haddad vai dar um rolezinho na Europa para curtir umas férias ali num país muito mais tranquilo, em países mais tranquilos, um clima mais ameno, né? Enfim, é realmente uma situação vexatória até para o PT. Isso, claro, que ajudou a impactar na decisão do Lula de pressionar o Haddad nesse sentido aqui, né? O Rodrigo Valadares, né, que é do União, o vice-líder da minoria na Câmara, falou que o Haddad viajou no meio dessa crise do aumento do dólar. Isso demonstra que o governo não tem direcionamento e ele negligencia o impacto da cotação na vida das pessoas, o que é um ponto muito importante, inclusive, né? Então, realmente, o que tem acontecido nas últimas semanas é um descompromisso total do Fernando Haddad, que sempre foi o grande arauto do equilíbrio fiscal. Vamos cumprir o arcabouço fiscal, vamos cortar gastos, o governo vai equilibrar. O Lula já aceitou, caramba, o Lula aceitou isso 6 meses atrás, nada foi feito ainda. Ninguém aguenta mais as mentiras do governo Lula. Essa é a verdade. Agora o Haddad, já muito pressionado pelo mercado, ficou falando aqui que não tem prazo para apresentar as propostas, não. Aí ele falou, não, isso vai ser feito via PEC. Aí o mercado pensou, putz, via PEC, meu amigo. Esse negócio não vai andar realmente. Resultado, dólar em 5,87, vai abrir na segunda-feira, dia 4, né, que é o dia que esse vídeo deve ir ao ar. Sabe-se lá em qual patamar, vai saber. O Brasil hoje é uma caixinha de surpresas. Mas depois da repercussão extremamente negativa dessa viagem, o Lula pressionou o Fernando Haddad e aí, de fato, ele voltou atrás nessa história aí, né? Então, o Lula aqui fez o pedido carinhoso para ele e ele falou o seguinte, né? Publicou a nota dizendo aqui, né, que a pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estará em Brasília ao longo da próxima semana dedicado aos temas domésticos. Por esta razão, a viagem à Europa prevista para segunda-feira não será realizada neste momento. A agenda em questão será retomada oportunamente, né? Eu imagino o pedido que o Lula fez, né? Deve ter dado um esporro no Haddad. Essa é a verdade, porque, caramba, que timing ferrado que ele escolheu para viajar para a Europa, né? O pior momento que ele poderia da história do Brasil ficar fora do país, uma semana praticamente aí, né? Então, realmente, a notícia de que ele iria viajar, falaram essa notícia quinta-feira, dia 31, e na sexta-feira o dólar atingiu o máximo. É claro que teve um impacto nisso aí, né? Porque Haddad saindo do Brasil Haddad não discutindo nada com o Lula, com a equipe econômica em matéria de gastos. E se ele vai ficar nesse período tão fundamental, uma semana fora do Brasil, e vai cozinhar no mercado praticamente 2 semanas, se você considera os finais de semana nessa história aí, né, do dia 31 até o dia 11, são 12 dias, somando o dia 31 de fato aí. Então, isso demonstra que o governo não está afim realmente de resolver o problema. Cadê o tal do cardápio que a Simone Tebet falou de possibilidades para o Lula, de itens apresentados diante dele para ele escolher o que vai cortar? Cadê o Fernando Haddad falando que ia costurar uma forma de equilibrar as contas no próximo ano? Tem gente fazendo cálculos de precisa de 160 bilhões para equilibrar o orçamento do ano que vem. Cadê isso aí, né? Cadê a explicação do Haddad para o voto de qualidade do CARF? Falaram que ia dar 55 bilhões de receita para o governo, não deu nem 1 bilhão até o momento, né? É uma coisa assim absurda, é um governo completamente descontrolado, e isso aqui reflete no mercado de maneira geral, né? O dólar tá aí para não me deixar mentir, o tanto que ele avançou apenas este ano, 20%, né,
valorização frente ao real. O real está se desfazendo a olhos vistos, 20% aí em 10 meses de desvalorização. Não é qualquer um que consegue, não. Tem que ser muito ruim para alcançar esse patamar, de fato. E o que o Haddad conseguiu, na verdade, com essa história foi aterrorizar o mercado num primeiro momento, mostrar que ele não tem personalidade de fato, não tem força dentro do governo, e deu no pé na hora em que o negócio começou a ficar feio para ele aqui, passar uma semaninha viajando, turistando pela Europa, e demonstrou também que o Haddad é um cagão, um arregão, porque o Lula deu um pito nele e ele voltou com o rabinho entre as pernas, vai ficar no Brasil aqui para lidar com o incêndio, sabe-se lá de qual forma, porque ele não resolveu isso aqui até o momento. Haddad, sem dúvidas, é um dos ministros da Fazenda mais vergonhosos da história do Brasil, e tem muitos para concorrer com ele. Mas vou deixar recomendado aqui do lado também outro vídeo tratando da questão fiscal aqui do Brasil para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.